Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal. Muitas vezes nós temos sentimentos de desânimo, de apatia, não temos motivação para nada. Isso sem razão aparente, né? Sem nada grave. E até por isso nós não sabemos, no mais das vezes, como resolver isso para nos sentirmos melhor. E a reflexão de hoje tem esse objetivo de nos levar a analisar os nossos sentimentos, para tentar adquirir uma habilidade maior para rastrear os motivos disso, encontrando quais são os gatilhos, que causam a falta de motivação que nós sentimos em determinados momentos da nossa vida, para então tentarmos passar a resolução disso, né? Como nós já vimos em outras reflexões sobre a pirâmide das necessidades humanas, onde a psicanálise diz que uma pessoa, para ser funcional e saudável, portanto se sentir feliz, necessita ter supridas as suas necessidades primordiais básicas, onde a autorrealização seria a principal delas. Acontece que somente se torna autorrealizado a pessoa que tem objetivos de vida continuadamente, ou seja, durante toda a existência, independente de mudanças em qualquer fase da vida. Então aqui nós já identificamos um gatilho principal causador do desânimo de viver: a falta de objetivos, a falta de ideais de vida é um motivo geral para todas as pessoas. Isso acontece porque o ser humano não consegue viver bem sem motivação, sem objetivo de vida. Muitas vezes, aliás, não conseguem nem viver, porque muitas pessoas, inclusive, se suicidam por depressão, que é causada pela falta do sentido existencial, né? E o grande problema é que, no mais das vezes, nós não percebemos isso. Nós achamos que, suprindo as nossas necessidades principais, biológicas, materiais, nós estaremos bem. Nós seguimos a vida nessa busca, cedendo aos nossos sentidos mais grosseiros, nós vamos seguindo, nos suprindo das coisas mais primitivas, mais grosseiras, e vamos aí seguindo a vida sem sentir plenitude existencial. Porque vejam bem, ainda que nós alcancemos todas as demais necessidades básicas, ou seja, ainda que tenhamos estabilidade financeira, equilíbrio na família, segurança em todos os sentidos, ainda que sejamos estimados pelas pessoas, respeitados na sociedade, mesmo assim, se não temos um objetivo existencial definido para qualquer fase da nossa vida, nós murchamos, nós não temos ânimos de viver. O corpo biológico vive, mas a alma perde o brilho, por falta desse ideal que nos motive para continuar a jornada, E a verdade é que todos temos que ter uma razão grande para acordar todos os dias da nossa vida. Razão grande e razão nobre. Se nós não temos ainda, nós temos que partir atrás disso para encontrar essa razão. Isso é um fato. É claro, é normal passar por momentos de tristeza, de desânimo, não podemos confundir, porque isso faz parte de momentos do processo da nossa vida. Mas quando esse sentimento domina a existência, quando ele se torna muito frequente, daí é sinal que alguma coisa está errada. E de fato a apatia vem tomando conta da nossa sociedade. Então é preciso, sobretudo, buscar a essência da motivação da vida. Nenhum ser humano existe no mundo por acaso para não fazer nada, todos nós vivemos para contribuir para a harmonia do cosmos. E quando se encontra o sentido da vida, todas as demais coisas boas vêm por acréscimo, elas são atraídas mais facilmente de uma forma ou outra, energeticamente inclusive. E o fato é que a lei do progresso, criada por Deus, não permite que ninguém, nada morra ou fique estagnado. Tudo e todos passam por transformações. Não passamos pela morte, a morte é ilusória. Ignorar isso causa o vazio existencial. Isso justifica a nossa busca pelo sentido de viver constantemente. E essa busca deve se nortear pelo entendimento de que a vida deve ter um significado especial, muito além desses sentidos grosseiros que nós vivemos buscando, Comer, beber, dormir, divertir-se. Então,
Se nós estamos contra a lei do progresso, nós sofremos pelo vazio existencial, porque realmente não fomos criados para estagnação, para ficarmos estacionados no raso, no pequeno. Não fomos criados por Deus à sua semelhança para o pequeno, para o nada. Isso não faz sentido. O que faz sentido para nós, que tem toda a lógica, é que nós somos criados para ser imortais, para ser grandes, mas nós sofremos porque agimos contrariamente a isso. Agimos como seres limitados, né? Como seres pequenos, que nós não somos na realidade. É super compreensível a necessidade das conquistas externas, materiais, né? Também, mas não exclusivamente, porque quando a vida se resume nisto apenas, logo após cada conquista que nós alcançamos, nós sentimos a quase inutilidade daquilo, porque aquela conquista não preenche os vazios, os espaços que nós temos dentro de nós, que nos angustia, que nos trazem incerteza. E nós, na verdade, precisamos ter segurança, certeza, né? E vivenciar a vida plena, a vida imortal que nós temos, que nós estamos destinados. Nós precisamos vivenciar essa realidade da imortalidade. Senão aí o tédio, ele vem e normalmente se origina da repetição, né, de experiências que não se renovam, né, da quase indiferença que muitas vezes temos pelas demais criaturas, pelo nosso semelhante, porque daí nós sentimos a inutilidade pessoal. Nós não temos plena consciência disso, mas o sentimento de inutilidade nos leva a um vazio muito grande. Pode parecer cômodo ficar parado, é confortável, mas gera essa insegurança que resulta da falta de autoadmiração devido à inutilidade pessoal, né? Isso gera a falta do amor próprio. Isso nos faz um grande mal. E nós podemos perceber isso claramente, porque quando bate aquele vazio, aquele desânimo, basta surgir uma ideia, né, um objetivo, uma coisinha diferente para fazer, né? Ou uma oportunidade de fazer algo bom, que traga sentimento de utilidade, uma gratificação, daí logo a gente se anima, né? Então olha aí um gatilho importante que prova que o que dá sentido à nossa vida são os nossos ideais, né? Nossas necessidades, nossas ambições. Tem uma história muito bacana para ilustrar nossa reflexão. Por ocasião da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas que sofreram, né, no holocausto da guerra, ficaram confinadas lá nos campos de concentração, acabaram desistindo, não suportaram o sofrimento. Muitos se mataram, né, se suicidaram. Mas eu trouxe aqui um exemplo de alguém que não agiu dessa forma. Ele foi chamado Viktor Frankl, foi um psiquiatra judeu, também sofreu da mesma forma, né, nos campos de concentração, mas ele agiu diferente da maioria das pessoas. Ele contou que somente venceu os sofrimentos porque conseguiu encontrar objetivos grandes, nobres, para quando ele saísse de lá. E ele se firmava nisso. Ele disse que sobreviveu porque tinha 3 grandes objetivos de vida. Primeiro, a fé que ele tinha. Segundo, a vocação dele. E terceiro, a esperança de ele encontrar a esposa dele. E por isso ele superou as dores físicas, morais, né? Ao se apoiar nesses ideais que ele se propôs a alcançar. Ele viveu para isso. Então veja que os nossos objetivos sempre virão em primeiro lugar e nos impulsionam à vida. Olha, são muitos os motivos que podem levar uma pessoa à depressão. Nós temos exemplos disso em muitos. Uns porque se aposentaram e passaram a se sentir inúteis, sem objetivo de vida. Outros porque tinham o objetivo de criar filhos e perderam esse objetivo quando os filhos não necessitaram mais deles, né? E foram embora. Aí eles sentem inutilidade, perdem o objetivo existencial porque focaram a razão de viver nas coisas erradas. Porque não podemos focar a razão de viver em outras pessoas, simplesmente. Mas enfim, seja o motivo que for, muitas pessoas estavam deprimidas, que não encontravam mais razão de viver, se recuperaram, redescobriram o sentido de viver porque se reinventaram, né, para outras atividades, para trabalhos voluntários, ou ainda descobrindo dons que tinham, que não sabiam, estavam adormecidos.
seja que em diversas áreas, área artística, no voluntariado, estudos, atuando em diversas áreas de trabalho. O que motivou essas pessoas foi essa capacidade de se reinventarem, né? Buscando outras razões, outros motivos para serem úteis, dando novo sentido às suas vidas, né? Rompendo assim com a angústia da perda do sentido existencial. Então aí elas descobriram os gatilhos, né, da falta de sentido da vida delas, e é isso que nós devemos fazer também, por isso nós estamos falando aqui sobre isso. Porque sem meta nós não vivemos, mas a meta existencial ela é pessoal, ela é íntima, ninguém pode oferecer a outra pessoa uma meta, é particular de cada um deve descobrir isto. E a depressão muitas vezes resulta dessa falta de objetivo, realmente, porque a depressão nada mais é do que a negação da realidade, né? O descontentamento com a própria vida. É a falta de adaptação às modificações, né, que nós sofremos na vida e que ocorrerão sempre na vida de todos nós. Então, se os acontecimentos externos se modificam, se a vida se altera, isso cedo ou tarde vai acontecer na vida de todos nós, é natural que os nossos objetivos se adequem, né, a esse novo curso da existência. Então é preciso ter essa flexibilidade, né, de adaptação, que nós chamamos atualmente de resiliência. Nós precisamos nos adequar à nossa realidade existencial em qualquer situação ou fase da nossa vida. Então nós temos um corpo físico porque precisamos agir, nos manifestar aqui no mundo, mas nós somos criados por Deus para algo maior além do corpo físico, que é perecível, né? Nós somos criados para desenvolver todo o nosso potencial adormecido, potenciais diversos, né? Culturais, emocionais, espirituais. Se a vida nos apresenta mudanças, desafios, exigindo de cada um de nós atitudes de enfrentamento, né? De poder de adaptação, é porque nós somos capazes disso. Porque, como diz o velho ditado popular, Deus dá o frio conforme o cobertor, né? E a nossa Joana de Ângeles nos fala sobre isso. Ela diz que o objetivo essencial da vida humana é facultar ao ser o desenvolvimento de todas as suas potencialidades adormecidas, o Deus interno, tornando pessoa uma individualidade que pensa. Esse processo não é automático como ocorre com os seres vegetal e animal, mas dependentes das escolhas, da lucidez, das aspirações e dos esforços empreendidos, que são resultado das conquistas já conseguidas em existências transatas. Então, nós não somos seres destituídos de potencialidades, muito ao contrário, fomos criados para desenvolver o Deus interno, conforme ela diz. Todos temos capacidades grandes, enormes, que nós não imaginamos. Mas como diz a mentora, isso não ocorre de forma automática. Depende de escolhas, de lucidez, de esforços empreendidos. E esse é o significado maior da nossa vida, né? E assim cabe a cada um de nós não esquecer disso. O esquecimento disso está aí o maior gatilho para a desmotivação da existência. Não desenvolver os dons que nós temos traz perturbações, depressão, ansiedade, vícios, relacionamentos ruins, enfim. Tudo de ruim, né? Então, se bateu o vazio, bateu o tédio, a insatisfação, o motivo certamente sempre vai ser o mesmo: falta de objetivos e ideais de vida, falta de flexibilidade para adaptação às situações e, se formos observar a fundo, um tanto de egoísmo, né, nos nossos pensamentos e atitudes. Aí vem a questão principal aqui para nós: como fazer para despertar potencialidades, como descobrir as nossas potencialidades, né? Como adquirir lucidez, força para fazer melhores escolhas na vida. Porque o ser humano, pessoal, infelizmente tem uma tendência muito grande ao comodismo, embora todos estejamos submetidos à lei do progresso. A falta de autoconsciência prevalece ainda na maioria de nós, devido ao conforto de não enfrentamento, né? Então a mudança costuma acontecer somente quando a dor de permanecer parado, ela passa a ser maior do que a dor do esforço para mudar. Essa que é a verdade. Então, diante do sofrimento, nós devemos, ao invés de nos entregar, né,
de desistir, nos autoconscientizar, ou seja, começar a construir um self cada vez mais estruturado ao invés de ceder ao ego. E o que é isso? O ego, na verdade, é o raso, né? O superficial. São os instintos primitivos. O ego é o nosso todo, é o si mesmo, que tem a capacidade, que nos dá a capacidade de gerar bons relacionamentos, né? Melhores opções, né? Melhores sentimentos. É a plenitude existencial, o despertar. Então, para começar a estruturar esse self, que corresponde ao nosso todo, né? A todo o nosso potencial energético, então é preciso discernir entre o que é ruim e o que é melhor na vida, passar a fazer melhores escolhas, começando a entender que todos temos esses objetivos na vida, né? E que esses objetivos nos impulsionam a termos alegria de viver, ânimo. Então é preciso começar a agir, né? Podemos notar, por exemplo, que quando nos ocupamos de ajudar uma pessoa, quando nos engajamos em alguma atividade assistencial, nós sentimos orgulho de nós mesmos, né? O alto amor surge daí. Parece que o vazio desaparece, principalmente quando presenciamos e ajudamos alguma pessoa que está em situação pior do que a nossa. Nós vemos tanto sofrimento e tanta dor que nós esquecemos dos nossos problemas, né? Isso é fato. Então, entendendo isso, é preciso empreender esforço suficiente para buscar essa realização pessoal, né? Esse alto amor, esse alto respeito, dando sentido à própria vida. E isso é uma meta imprescindível para agora, para já, né? Quem foge disso pode cansar de procurar satisfação, né, em outras coisas e não vai encontrar, é inútil. Viverá e desencarnará com frustração, essa que é a verdade. Mas, claro, cada pessoa tem seu tempo, né? Cada um sabe do seu sofrimento, de suas frustrações, né? Isso deve também ser respeitado, mas é prudente, é altamente recomendável que nós destinemos tempo suficiente da nossa vida para a construção dessa autorrealização, porque somente assim nós venceremos esses estados deprimentes, ruins, né? Esses estados emocionais complicados. Porque não vamos esquecer que sempre o objetivo de cada um de nós, né? A busca da construção íntima, através do desenvolvimento intelectual, das conquistas morais, da conquista da ética, né, da prática da ética, é que nos planificará. Não adianta fugir disso. Por isso, para o sucesso dessa empreitada de melhora, de construção de um self bem estruturado, para isso são instrumentos muito bons que nos ajudam a fé religiosa bem estruturada, né, bem sedimentada, né, a fé, não a fé cega, mas a fé estudada, a fé amparada na razão, né, a fé raciocinada, o respeito social, a vinculação ao ideal de trabalho voluntário que dê esse sentimento de utilidade pessoal a nós. E nós sempre temos falado isso. A meditação e a prece são muito recomendadas pela espiritualidade porque nos colocam em contato com os benfeitores espirituais que nos orientam, nos incentivam a melhorar sempre. Quando necessário, assistência psicológica, psicanalítica ajudam demais a combater a ansiedade, depressão, não é? Enfim, quem percebe a vida como essa oportunidade constante, como essa fonte inesgotável de progresso, jamais se deixará ao léu sem possuir objetivos, pois tem como meta a construção da plenitude existencial na alma, não é? Então, pensemos a respeito disso, se necessário vamos reformular os nossos objetivos de vida para que nos sintamos estimulados à continuidade da luta sempre, sem esmorecer, sem enfraquecer, buscando ver sempre como oportunidade ajudar os outros, né? Como uma ferramenta para ajudar a nós mesmos. Nós muitas vezes não entendemos isso, mas isso é uma grande verdade. Afinal, alguém disse que sempre fica o perfume das flores nas mãos de quem oferece a flor, não é? Desejo paz e luz a todos. Até a próxima.